Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje vamos falar de inequação de segundo grau, primeira parte. Antes de falar da inequação de segundo grau, vamos falar do sinal da função quadrática. Consideremos uma função quadrática dada por y igual a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e determinemos os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x para os quais y é positivo. Conforme o sinal do discriminante, ou seja, do delta, igual a b² menos 4ac, podem ocorrer os seguintes casos. Primeiro caso, delta maior que zero. Lembrando que nesse caso, a função quadrática admite duas raízes reais distintas, x1 diferente do x2. Ok, a nossa parábola vai intersectar o eixo x em dois pontos e o sinal da função é indicado nos gráficos abaixo. Então, no primeiro caso, temos que o a é maior que zero, ou seja, a nossa parábola com concavidade voltada para cima. No segundo, o a é menor que zero, então a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, fazer o estudo do sinal é analisar quando que o y é maior que zero e quando que o y é menor que zero. Observe que o valor de y será maior que zero quando pegarmos valores de x menores que x1. Observe que quando pegar um valor de x aqui, olha, a minha imagem é y maior que zero. Ou quando eu pegar um valor de x maior que x2. Se eu pegar um valor para x aqui, olha, a minha imagem é maior que zero. Agora, o y será menor que zero, ou seja, a imagem será negativa, quando eu pegar um valor de x entre x1 e x2. Se eu pegar um valor aqui, por exemplo, a minha imagem vai ser o quê? Negativa. Então, ficar atento, né? Quando a é maior que zero, vamos ter o quê? Os valores entre x1 e x2, a imagem será negativa e a imagem será positiva para valores que são menores que x1 e maiores que x2. Com o tempo, a gente acaba acostumando, né? Agora, quando a é menor que zero, né, nossa parábola tem concavidade voltada para baixo, o estudo do sinal vai ser o seguinte. O y vai ser maior que zero, ou seja, a imagem vai ser maior que zero, quando tomarmos valores entre x1 e x2. Observe que se eu pegar um valor aqui entre x1 e x2, a minha imagem é o quê? Positiva. Agora, quando que minha imagem será negativa? Ela será quando tomarmos valores para x maiores que x2, né? Se eu pegar um valor que é maior que x2, a minha imagem é negativa. Ou quando eu pegar valores de x menores que x1, né? Minha imagem aqui é negativa. Então, isso vai acontecer quando x for menor que x1 ou quando x for maior que x2. Segundo caso, delta igual a zero. Nesse caso, a função quadrática admite duas raízes reais iguais. Lembrando, né? x1 igual a x2. Assim, a nossa parábola vai tangenciar o eixo x, isto é, intercepta o eixo em um único ponto, e o sinal da função é indicado nos gráficos abaixo. Lembrando, né? Quando a é maior que zero, nós vamos ter que a nossa parábola vai tangenciar o eixo x, aqui obviamente um ponto, né? E quando a parábola tem o a menor que zero, a nossa parábola vai ter concavidade voltada para baixo, ou seja, ela vai tangenciar o eixo x, né? Então vamos lá. Quando que o y vai ser maior que zero? Neste caso, onde o a é maior que zero. Observe que podemos pegar qualquer valores para x, né? Diferente do x1 igual ao x2, lembrando que o x1 igual ao x2 é a raiz da nossa função. Então, quando você substituir lá na nossa função, isso aqui vai dar zero, né? Se você pegar qualquer valor, exceto o x1 igual ao x2, você vai ter imagem positiva. Observe, se você pega um valor aqui, a imagem é positiva. Se você pega um valor aqui, a imagem é positiva. Então, para y ser maior que zero, podemos pegar qualquer valor de x diferente de x1. Agora, quando que y vai ser menor que zero? Não existe nenhum valor de x que você pegue que o y vai ser menor que zero. Ok? Agora, no segundo aqui, onde o a é menor que zero, vamos ter o quê? A imagem será negativa para todos os valores de x, exceto as raízes, né? Então, qualquer valor que você pegar aqui, a imagem é negativa. Pessoal, esse é um caso importante, tá? Terceiro caso, quando delta é menor que zero. Nesse caso, a função quadrática não admite raízes reais. Assim, a parábola não vai intersectar o eixo x, e o sinal da função é indicado nos gráficos abaixo.
Então, aqui temos quando a é maior que zero, parábola com concavidade voltada para cima, e aqui temos a parábola com concavidade voltada para baixo, pois o a é menor que zero. Então, vamos fazer o estudo sinal. Quando que o y é maior que zero e quando que o y é menor que zero. Observe que para qualquer x que você escolher aqui, você sempre terá a imagem maior que zero. Ou seja, o y é maior que zero para todo valor de x real. Agora, não vai existir nenhum valor de x tal que o y é menor que zero. Né? Qualquer valor que você escolher aqui para x, você vai ter imagem o quê? Positiva. Então, na sua função, você poderia escolher qualquer valor para x. Quando você substituir na função, sempre vai dar um resultado maior que zero. Agora, vamos fazer o estudo sinal dessa função, onde o a é menor que zero. Observe que para qualquer valor de x que você escolher, a imagem vai ser o quê? Negativa. Então, y é menor que zero para todo x real. E quando que o y é maior que zero nesse caso? Não vai existir nenhum x tal que o y é maior que zero, certo? Então, isso também é importante. Exemplos. Número 1. Estude o sinal da função y igual a x² menos 5x mais 6. Solução. Primeiro passo é analisar o valor de a. O a aqui é 1, que é maior que zero. Assim, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. Beleza. Segundo passo, achar as raízes. Mas antes, temos que encontrar o valor de delta, né? Aqui, no nosso caso, vai dar 1, que é maior que zero. Assim, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Beleza. Aplicando aqui Bhaskara, vocês vão encontrar que x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Então, x1, 2, x2, 3. Assim, vamos fazer o estudo sinal. Quando que o y é maior que zero? O y será maior que zero para todos os valores menores que 2 ou para todos os valores maiores que 3. E quando que o y é menor que zero? São todos os valores de x que estão variando entre 2 e 3. Terá sua imagem o quê? Negativa. Exemplo 2. Estude o sinal da função y igual a menos x² mais 6x menos 9. Solução. Vocês vão encontrar o coeficiente a. No nosso caso aqui é o menos 1, que é menor que zero. Então, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Beleza. Segundo passo, encontrar o valor de delta. Encontrando o valor de delta aqui, que é igual a zero, então nós vamos ter duas raízes reais iguais. Então, o próximo passo é achar a raiz. A raiz aqui é 3. Então, lembrando que a nossa parábola vai tangenciar o eixo x aqui em 3. Assim, a pergunta: quais são os valores de x para que y é menor que zero e para que y seja maior que zero? Então, atenção, né? Para qualquer valor de x que você pegar aqui, diferente do 3, a imagem é negativa, tá certo? Então, y é menor que zero para todo x real diferente de 3. Lembrando que não vai existir nenhum x tal que y é maior que zero. Inequação do segundo grau. Se a é diferente de zero, as inequações ax² mais bx mais c maior que zero, ax² mais bx mais c menor que zero, ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, são denominadas inequações do segundo grau. O processo de resolução de uma inequação do segundo grau está baseado no estudo de sinal da função quadrática envolvida com a desigualdade. É importante observar a analogia entre o processo que será apresentado e um dos processos usados para resolver inequações do primeiro grau, como vimos nas aulas anteriores. Acompanhe os exemplos seguintes. Exemplos número 1. Resolva em R as seguintes inequações. Então, nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos em inequação do primeiro grau. Nós vamos passar as variáveis e os números para o lado esquerdo e deixar somente o zero do lado direito. Em seguida, nós vamos chamar de y a função quadrática no primeiro membro. Então, nós vamos ter que y é igual a 6x² menos 5x mais 1. E depois vamos estudar o sinal de y. Então, o passo é esse, tá? Então, vamos lá. O a aqui é 6, que é maior que zero. Então, nossa função tem uma parábola com concavidade voltada para cima. Ok. O delta aqui é 1. Como é maior que zero, vamos ter duas raízes. X igual a meio e x igual a 1/3. Lembrando que o meio é maior que 1/3. Em seguida, nós vamos fazer o estudo de sinal, né? Quando que o y é maior que zero, quando que o y é menor que zero. Lembrando, né?
Como a é maior que zero, parábola com concavidade voltada para cima, vamos ter que o y é maior que zero toda vez que o x for menor que 1/3 ou quando o x for maior que meio, né? Então, neste caso, temos o y maior que zero. Vamos ter que o y é menor que zero quando o x estiver variando entre 1/3 e meio. Observe que nós queremos o valor de y que seja menor ou igual a zero. Então, nós queremos os valores que estão aqui dentro, né? Que são menores que zero. Assim, a nossa solução será todos os valores de x reais, tal que o x esteja variando entre 1/3 e meio. Observe que a bolinha aqui é fechada, que 1/3 e o meio vai entrar, né? Lembrando que nós temos o sinal da desigualdade aqui junto com a igualdade. Então, isso daqui também pode ser zero. Lembrando que quando o x for 1/3 ou for meio, isso aqui vai ser zero. Então, 1/3 e o meio também entra na sua solução, tá? Além de todos os valores que estão entre eles. Letra B, x² mais x maior ou igual a 2x² mais 1. Então, vocês vão fazer igual eu falei, vão passar todos os termos aqui para o lado esquerdo. Então, vocês vão ter x² mais x menos 2x² e menos 1 maior ou igual a zero. Assim, nós temos menos x² mais x menos 1 maior ou igual a zero. Então, nós vamos chamar essa parte do lado esquerdo de y, temos uma função quadrática e vamos fazer o estudo sinal. Aqui o a é menos 1, então a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Ok. O nosso delta, encontramos menos 3. Então, nós não vamos ter raízes reais. Ou seja, para qualquer valor de x que vocês escolherem, vocês vão ter imagem o quê? Negativa. Então, concluímos que o y é menor que zero para todo x real. E dessa forma, não existe x real tal que y é maior ou igual a zero. Ou seja, nós queríamos encontrar valores de x de tal forma que isso aqui fosse maior ou igual a zero. Nós não vamos encontrar nenhum valor de x que seja igual a zero e muito menos que seja o quê? Maior que zero. Então, a solução é o conjunto vazio. Letra C, 2x² mais 3x mais 1 maior do que menos x vezes 1 mais 2x. Então, vocês vão passar todos os termos para o lado esquerdo. Passando, vocês vão resolver aqui, né? 1 vezes x dá x, mais 3x deu 4x. X vezes 2x, 2x², mais 2x², 4x², e aqui mais 1. Isso tudo é maior que zero. Então, beleza, vamos estudar o sinal de y igual a 4x² mais x mais 4x mais 1. Aqui o nosso a é 4, que é maior que zero. O nosso delta vocês vão encontrar igual a zero, ou seja, vamos encontrar apenas a raiz aqui, x igual a menos meio. Tá? Então, nossa parábola tem concavidade voltada para cima, ela vai tangenciar o eixo x no ponto x igual a menos 2. Beleza. Para qualquer valor de x que vocês escolherem diferente de x igual a menos meio, vocês vão ter que a imagem é positiva. Então, assim, o estudo sinal fica o y é maior que zero para todo x real que seja diferente de menos meio. E nós não vamos encontrar nenhum valor de x real de tal forma que o y seja menor que zero. Então, nosso objetivo era encontrar o valor de x de tal forma que ele fosse maior que zero. Então, será todos os valores reais de tal forma que o x seja diferente de menos meio. Lembrando, se o x for menos meio, a nossa equação aqui vai zerar, né? Então, nós não queremos isso, só queremos valores de x de tal forma que esse resultado seja maior que zero. Então, qualquer outro valor que você escolher para x, diferente de menos meio, você vai ter que esse valor é maior que zero. Pessoal, então é isso. Na próxima videoaula, vamos continuar com a parte 2 de inequação do segundo grau, onde vamos ver outros exemplos. Lembrando que o material utilizado foi o livro de Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, e o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, do IESE, volume 1, onde utilizamos as definições e os exemplos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.